Boa noite, Tiago. Bem-vindo. Agradeço mais uma vez o chamado. Quando você falou para a gente conversar sobre psicanálise e sociologia, eu nem pensei duas vezes. Aí eu disse, Thalita, vamos ver um dia. Thalita viu o dia, a gente fechou. E agradeço demais que o dia calhou para tudo funcionar por aqui também. Tudo bem, Tiago? Como é que estão as coisas? Boa noite, Eribaldo. Boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando. Tudo, acho que depois de ontem um pouco melhor, né, Eribaldo? Assim, semana passada, uma semana bastante tensa, né? Assim, com essa aprovação da PEC da bandidagem, com a aprovação desse segmento aí da anistia, né, para os golpistas. Então a gente estava bastante tenso. Mas eu acho que, assim como eu, penso que uma parte significativa, né, das pessoas de esquerda, verdadeiramente de esquerda, não são aqueles 12 do PT, aquela galera do PSB e do PDT que votaram a favor da PEC da bandidagem. Esses devem estar bastante tristes, mas eu acho que a maior parte das pessoas, né, de esquerda, progressistas, estão muito felizes depois de ontem, né? Depois dessa... Eu não gosto de dizer essa retomada das ruas, mas eu acho que é um processo, né, o Eribaldo, assim, porque retomar as ruas parece que agora, a hora que a gente quiser, vai para a rua e bota lá, não sei, 200, 300 mil pessoas na rua. Eu ainda sou um pouco reticente a isso, mas eu acho que é um processo, de fato, assim, de demonstrar que a esquerda, se estava falando aí os dados da pesquisa, né, que demonstram a parte da população, ou seja, é isso, né, gente? A gente hoje em dia tem um terço, um terço e um terço, né? Então, esse nosso um terço está mostrando que ainda resistimos, né? É isso. Como eu acho que tem um elemento que não é nem isso que é isso que você falou, né? Não é necessariamente uma retomada das ruas, mas eu pelo menos eu senti um clima das pessoas dispostas ao chamado, sabe? Das pessoas dispostas a tentarem fazer alguma coisa. Resta saber se a esquerda está disposta a atender a disposição das pessoas, né? De disputar as pessoas, de disputar as ruas, de fazer política nas ruas. Como é que tu vê um pouco esses atos cheios que encheram muita gente de esperança, de alegria, mas que também não dá para achar que significa que ganhamos as ruas, que está tudo resolvido e que é isso aí. Como é que tu enxerga um pouco esse balanço desses atos no final de semana? Bom, então vamos lá, Eribaldo. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, eu vou louvar, porque assim, acho que foi importantíssimo. Assim, foi um ato que foi programado, venhamos e convenhamos, já com 3, 4 dias, né? Ou seja, foi quarta-feira, eu acho, que começou a ser programado, ou seja, quarta, quinta, sexta, sábado, quatro dias aí, né? De programação efetivo, que também mostra o seguinte, que as pessoas queriam ir para as ruas, já tinham essa necessidade. Chama atenção, tem muita gente hoje, inclusive do nosso campo, inclusive da esquerda, criticando a participação dos artistas. Eu acho que ela foi fundamental. Acho que a participação, inclusive para a própria organização dos eventos, assim, uma coisa tão rápida, né? Até porque, assim, no Rio de Janeiro, isso ficou muito claro para mim, em outras cidades também, que a equipe de organização era a equipe de organização dos artistas. Então, assim, isso contribuiu muito para dar essa visibilidade, para fazer essa organização em tão pouco tempo. Uma outra coisa que eu chamo a atenção, Eribaldo, é perceber, e eu vou falar com bastante cuidado, tá? E peço que a nossa audiência saiba separar um pouco as coisas. O que me chamou muito a atenção foi a falta de mobilização do que a gente chama aí de esquerda institucional ou esquerda hegemônica, né? Ou seja, falando do PT, do PSB,
do PDT, os maiores partidos de esquerda, vamos ser muito sinceros, eles participaram muito pouco dessas manifestações. Ou seja, a gente tinha bandeiras do PT, chamamos bandeiras do PSB, bandeiras do PDT, eu vi diversas, né? Mas eu senti muito falta de um chamado institucional desses partidos políticos, assim como senti também muito falta de um chamado institucional dos sindicatos vinculados a esses partidos políticos ou das centrais sindicais vinculadas a esses partidos políticos, ainda mais uma vez, que as bandeiras estavam lá, as faixas estavam lá, mas sabe a impressão que eu tive, Eribaldo, que foi igual de outras manifestações que nós fizemos aí ao longo desses últimos 3 anos, 4 anos, me parece que eles estavam esperando ver o que dá, sabe? Assim, não vamos mobilizar, dependendo do que der, do que acontecer, a gente vai. Então, assim, eu senti muito essa falta. Então, assim, eu achei que dessa vez esse ato foi algo muito mais orgânico, vindo ali de pequenos grupos, né? Como você falou do teu coletivo de psicanalistas. Então, assim, a gente via coletivos de professores, coletivos de estudantes, grupos menores se organizando, chamando e indo para o ato, né? E políticos de uma maneira, mais uma vez, de uma maneira individual e não uma maneira coletiva, né? Assim, o próprio PSOL, eu achei que, ainda que a gente fosse talvez o partido que tinha mais figuras presentes aos diversos atos, né? Eu achei que de maneira institucional, tinha até no Instagram uma coisa ou outra do PSOL como partido político, mas eu achei que foi pouco. Talvez, Eribaldo, os partidos, assim, fazendo uma análise um pouco mais fria, eu penso que talvez a burocracia partidária tenha ficado um pouco com medo, né? Medo do que aconteceu em 2013. Acho que talvez eles tenham ficado com receio, né, de o que vai acontecer nessa manifestação se a gente chegar lá e mostrar a nossa bandeira. E a gente viu que não foi nada disso que aconteceu. Mas, enfim, foi uma manifestação linda. Fizemos uma manifestação em todas as capitais do país, em diversas outras cidades, cidades médias, cidades pequenas, já inclusive cidades sem muito tradição de movimento de rua, né, cidades dominadas pela extrema-direita, mas ainda assim tivemos grupos de esquerda, grupos progressistas. Não vamos nos iludir também que todo mundo que estava ali era de esquerda, né? Eu considero ali pessoas progressistas que simplesmente estão de saco cheio dessa parcela do Congresso Nacional que vem claramente se posicionando contra os desejos, contra os anseios da população. Agora vamos ver, né, o que isso, na verdade, o que mais me interessa é como a parte do Congresso Nacional que se diz de esquerda vai se posicionar a partir de agora, vai se comportar a partir de agora, ou seja, a gente ainda vai continuar a ter parlamentares, né, da dita esquerda que votam com a extrema-direita. Acho que acho que talvez seja a grande pergunta que a gente tem que se fazer a partir de agora. Você acha que os atos, né, a sua perspectiva, eles vão produzir algum efeito político em relação à tramitação da PEC da blindagem e da anistia, né? Que a anistia ainda precisa passar pelo Congresso, a PEC da blindagem vai para o Senado. Você acha que isso vai ter algum impacto em relação aos atos que foram noticiados como grandes? Inclusive a Folha de São Paulo noticiou o ato como maior do que os atos da direita, inclusive algumas reportagens dizendo que Hugo Mota abriu alas para a esquerda. Vi muitas, assim, por exemplo, João Campos veio pedir desculpa 1000 vezes aqui em Recife, porque ele é o presidente do PSB e ele disse que orientou a bancada a votar contra e não sabe por que a bancada votou a favor e coisas do tipo. Isso aconteceu em outros estados também. Você acha que isso vai ter algum impacto? Inclusive o irmão dele, né, Eribaldo? É bom destacar, né? Inclusive o irmão dele votou a favor, exatamente. Que foi o primeiro comentário da postagem, é uma pessoa dizendo assim:
Pô, mas como é que tu orienta o cara a votar contra e teu irmão votar a favor? É o primeiro comentário da postagem. Exato. Então, assim, eu espero, o Eribaldo, com toda sinceridade, assim, que os partidos de esquerda acordem, né? Acordem a partir de agora, né? Ou seja, essa dita esquerda, né? A gente pode até conversar um pouco sobre isso, falar um pouco sobre isso, né? Se o PT, PSB, PDT são de fato de esquerda ou não. Assim, mas o fato é que, enfim, foi lamentável a postura. Eu acho que talvez, Euribaldo, a resposta seja pior ainda, sabe? Assim, porque você ia querer passar recibo de trouxa para gente, igual aquela resposta de parte dos parlamentares do PT que votaram a favor, dizendo que que era uma estratégia que tinha sido combinado com o Centrão, porque aí eles iam votar contra a anistia. Eu achei isso assim, o cúmulo do absurdo, tanto é que diversos parlamentares, e aqui eu destaco, né, que é uma parlamentar bastante aguerrida e, de fato, uma parlamentar de esquerda, que é a deputada Maria do Rosário, ela se posicionou na postagem do Gilmar Tato, ela escreveu que ela gostaria de saber que acordo foi esse, porque ela não participou de acordo nenhum. Ou seja, é um nome grande, inclusive tem cargo dentro da estrutura nacional do PT, né? Então, assim, isso tudo é lamentável, né? Agora, o impacto que isso tem, eu acho que isso tem bastante impacto, e hoje a gente já começou a ver isso, né? Estava lendo os jornais mais cedo, e um grande destaque era, né, na verdade, isso desde ontem, o senador Otto Alencar, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, ele já afirmando que isso não passava no Senado. E hoje teve um desses jornais que está fazendo uma enquete com o voto dos senadores, e vários senadores de ontem para hoje já modificaram o voto, já estão dizendo que vão votar contra essa PEC da bandidagem, né? O pessoal chamando de PEC da blindagem, eu prefiro dar nome aos bois e chamar de PEC da bandidagem, né? Então, assim, vários senadores já dizendo que mudariam de voto, e eu li ainda há pouco que o relator, que é o senador Alessandro Vieira, que é de Sergipe, ele já afirmou, disse que já tem votos suficientes para que essa PEC seja derrubada ainda na Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, ela não vai ter votos sequer para ir para o Senado, o que é um bom sinal, né? E o Eribaldo mostrando que eles sentiram o que aconteceu, a gente pode ver hoje, né, que o deputado, né, do Pateta lá, o Pateta do Eduardo Bolsonaro, voltou a aparecer nas redes sociais, voltou o neto do ditador, e que está sendo processado aqui no Brasil, inclusive, me parece que por corrupção também, o Figueiredo, Paulo Figueiredo, né, o dublê de repórter, de jornalista, os dois apareceram hoje, aí já teve essa questão dessa sanção para a esposa do Moraes, e o Paulinho da Força, que é o deputado que foi designado como relator, né, dessa PEC da anistia, ele hoje já começou, ontem ele disse que as manifestações eram mais do mesmo, fazendo pouco caso das manifestações, e hoje ele já mudou o discurso, dizendo que não tinha, que não sabia se ia ter um consenso sobre essa questão da anistia, que precisava de mais tempo. Ele já estava dizendo que ele ia apresentar o texto, né? Aí hoje já disse que precisava de mais tempo, que tinha que conversar com a situação, com a oposição. Então, assim, isso para mim demonstra que eles sentiram. Assim, e se pegar, eu vi pesquisas de redes sociais, né, assim, sobre as redes sociais, dando conta de que mais de 80% dos comentários nas redes sociais eram contrários tanto à questão da anistia quanto à questão da PEC da bandidagem. Então, assim, essa gente não é burra. O ano que vem tem eleição.
né? O Hugo Mota vai querer ser reeleito deputado federal, então, assim, esperamos, né, que os colegas de João Pessoa deixem o Hugo Mota, afinal de contas, é um rapaz tão novo, já está acabado, né? Tem 30 e poucos anos, parece que tem 50, então acho que os colegas de João Pessoa podiam dar um descanso para ele, afinal de contas ele já está no terceiro, quarto mandato, deixa ele descansar um pouquinho, deixa ele em casa um pouco, e eu acho que agora é o grande receio dessa gente, né? Inclusive eu acho que esses parlamentares do PT devem estar com muito receio de não serem reeleitos, né? Agora eles entram todos em modo reeleição, porque a gente já tem praticamente um ano, né, daqui até as próximas eleições. O medo de não ser reeleito é sempre o mecanismo de pressão mais eficiente quando se fala do centrão e desse campo, né, político difuso, porque essa galera é extremamente fisiológica, né? Apesar de ter interesses que eles defendem, e antes de defender esses interesses, eles defendem o próprio mandato para se manter ali e a coisa indo. E aí, antes da gente transitar para o assunto que você propôs para a gente conversar aqui, eu queria te perguntar se, de certa forma, ainda que não seja uma tomada das ruas da esquerda, se, de certa forma, há um recado de que, ainda que a coisa esteja muito morna para a esquerda, as pessoas, a coisa não é tão difícil quanto se coloca quando se fala de mobilização popular. Ou seja, é possível mobilizar quando você escolhe a pauta certa, quando você coloca as pautas que vocalizam, né? Você colocou que mais de 80% das pessoas são contra a PEC da blindagem, contra a anistia. Tem uma pesquisa que mostra que mais de 70% são a favor da pauta da luta contra a escala 6x1, por exemplo, mais de 70% a favor da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Ou seja, tem campo. Eu queria saber contigo se é possível, se você vislumbra ou não, ainda que eu imagine um pouco para onde vai sua resposta, se você vislumbra ou não, dentro dessa esquerda hegemônica e do governo principalmente, uma estratégia que vá mais de encontro a essas pautas e anseios populares para usar dessa força que, ainda que esteja muito sendo levada ao banho-maria, né, por assim dizer, existe, e se provou que existe ontem. Assim, Eribaldo, eu não sou muito de esperar muita coisa do atual governo, e eu sempre lembro, né, que esse governo, em especial, né, a gente viu isso no governo Lula 1, Lula 2, mas em especial no governo Lula 3, a gente está vendo o quanto o governo está apegado à conciliação, né, de classes. Então, por exemplo, naquele auge daquela campanha contra o Hugo Mota, contra o Congresso Nacional, né, o Congresso Nacional Inimigo do Povo, eu não sei se as pessoas, né, a nossa audiência percebeu, mas parece que houve uma pisada de freio ali, né? Assim, quando estava num crescente, no auge daquelas manifestações, ainda que fossem manifestações online, parece que teve uma pisada ali no freio, uma tentativa ali de não, vamos conciliar, vamos ver o que dá para fazer. Então, assim, eu acho que só a força do povo vai fazer, de fato, o governo pegar essas pautas, abraçar essas pautas. Ainda que também o governo precise ser eleito ano que vem, né? Ou seja, a grande ambição hoje dessa esquerda hegemônica, dessa esquerda institucional, e me parece que esse talvez seja um grande problema, tá, Eribaldo? Que me parece que o horizonte dessa esquerda institucional é a eleição presidencial e ponto. Eu não vejo eles preocupados, né, com a eleição para prefeitos, eu não estou vendo eles preocupados com a eleição para governadores,
quiçá, eu vejo despreocupados com a eleição para deputados e para senadores. Tá? Então, assim, me parece que a grande preocupação só estão vendo no horizonte a eleição presidencial. Eu falo isso, né, com uma tristeza muito grande por estar aqui no Rio de Janeiro e ver que a esquerda institucional toda está com o Eduardo Paes, né, aqui, né, toda apoiando o Eduardo Paes, inclusive, né, algumas grandes figuras que se intitulam, né, grandes figuras da esquerda progressista aqui no Rio de Janeiro, ficam quietas, ficam em completo silêncio, né, algumas figuras até que se dizem comunistas ficam em silêncio diante dos mandos e desmandos do Eduardo Paes, do que o Eduardo Paes, né, a última dele, acho que todo mundo deve ter visto, o Paes agora é parça do pastor Silas Malafaia, né? Disse, inclusive, que se mexer com Malafaia está mexendo com ele. E a gente não viu ninguém do PT, do PCdoB, do PSB, do PDT, ou qualquer outra agremiação de partidos de esquerda, dessa esquerda hegemônica, falar qualquer coisa sobre isso. Ninguém falou absolutamente nada sobre isso, né? Ou seja, a gente está se rebaixando por baixo, né? Então, assim, eu acho que essa é a minha grande preocupação. Dito isso, eu penso que até por uma questão de sobrevivência do próprio Centrão, a gente estava falando agora há pouco, né, da reeleição do Hugo Mota e de outras figuras, né, do Centrão, eles vão tocar alguma pauta aí meia boca, de repente aquela questão do imposto de renda, né? Eles precisam também aprovar alguma coisa para a população. Ou seja, o Mota mesmo hoje disse isso, né? Chega de pautas tóxicas, mas foi ele mesmo que colocou essas pautas da semana passada, né? Então, e ninguém fala nada, né? Enfim, ninguém contrapõe, mas ele disse hoje que chega de pautas tóxicas e agora o Congresso tem que ver as pautas de interesse da população. Então, acho que nesse bojo podem vir aí alguns ganhos. Agora, Eribaldo, eu sou muito reticente em relação à questão da pauta contra a escala 6x1, de modificação dessa escala 6x1. Vocês podem ver que o governo não fala nada dessa pauta. Os parlamentares não falam nada dessa pauta. A gente não tem, tirando talvez a esquerda radical, né, e a esquerda não institucionalizada, a gente não vê quase ninguém dos partidos hegemônicos falando sobre a pauta 6x1, sobre a escala 6x1. Né? Foi uma coisa que os parlamentares do PSOL souberam ali capturar essa pauta, mas mesmo eles não falam mais nada sobre a escala 6x1. Então, assim, eu considero bastante difícil, se não houver uma pressão popular, andar essa escala. E aí é aquilo, né? Vão dar ali uma jujubinha para a gente, como, por exemplo, a questão do imposto de renda, né? Que já há indícios de que isso vai ser desidratado, não vai ser bem como a gente estava querendo, mas, enfim, é aquilo, né? O morde-a-sopra da política institucional, eu acho que vai ser o que vai acabar funcionando agora, né? Agora, por exemplo, ninguém fala nada sobre a questão do arcabouço fiscal, né? Que eu acho que é o mais grave. Né? A gente não vê uma única palavra sobre o arcabouço fiscal, a gente não vê uma única palavra sobre, se não, né, o que seria o ideal, a revogação total, completa e absoluta do arcabouço fiscal, mas a gente né, não vê nada sobre, por exemplo, retirar saúde, educação e investimento em moradia popular do arcabouço fiscal. Isso não é dito, isso não é falado. Ninguém fala mais nada, o Eribaldo, sobre a questão do Banco Central, ou seja, a manutenção absurda de juros, né, na semana passada, no meio do fogo cruzado no Congresso Nacional, o Galípolo, né, que agora foi indicado pelo Lula, não tem mais desculpa. Qual é a desculpa? Porque antes a desculpa era porque o Campos Neto, que estava com a camisa verde e amarela no dia da eleição, foi indicado pelo Bolsonaro, ele não baixa os juros. Agora a gente tem um presidente do Banco Central indicado pelo Lula, temos a maioria dos diretores do Banco Central indicadas pelo Partido dos Trabalhadores, indicadas pelo governo Lula, e
a taxa de juros está nas alturas, né? Então, diversos especialistas falam que isso impede o crescimento do país, impede o desenvolvimento da economia. Então, assim, a gente tem essas questões, né, que são graves, urgentes, e que se a gente não fala, se a gente não coloca o dedo na ferida, passa ao largo, passa despercebido, e tanto governistas quanto oposicionistas, porque ao fim e ao cabo estão todos do lado do capital, ficam quietos, né? Não falam nada sobre assuntos que soam incômodos. Perfeito. Quando a gente trocou rapidamente uma ideia, você sugeriu o tema sociologia e psicanálise, né? E aí eu já vou aproveitar uma transição do tema de perguntar se a psicanálise ajuda a compreender uma conjuntura tão complexa quanto essa, onde você tem extrema-direita, onde você tem uma esquerda que vai se rebaixando ao ponto de abrir mão do seu eixo programático, histórico. Como a psicanálise, de certa forma, pode se relacionar com a sociologia, né? Com a teoria social, e pode nos ajudar a compreender um pouco as coisas de uma perspectiva sociológica, né? Uhum. Bom, então vamos lá, Eribaldo. Eu queria te fazer a primeira pergunta, né? Mas vamos lá. Você trouxe para mim, então vamos lá. Então, eu não sou psicanalista, né? Então, assim, eu já deixo isso muito claro que eu não sou psicanalista, eu sou um curioso da psicanálise, né? Leio algumas coisas, né? Penso algumas coisas, inclusive acho que no momento, né, em que diversos teóricos da psicanálise estavam formulando suas teorias, suas ideias, coincide muito porque era o mesmo momento ali do surgimento da própria sociologia, né, Erivaldo? Isso é interessante a gente pensar. Era mais ou menos ali o mesmo, enfim, o mesmo, está falando da Europa, né? Então, assim, o mesmo movimento intelectual, né, que fazia parte tanto do surgimento da sociologia quanto do surgimento da psicanálise. E aí eu lembro de um professor que eu tive, que ele dizia que, na verdade, não é o mundo que é pequeno, são as elites que são pequenas. Então, essa galera frequentavam os mesmos espaços, né, liam as mesmas coisas, tinham basicamente as mesmas preocupações, principalmente no final do século XIX, início do século XX. Né? Então, eu penso, Eribaldo, que a psicanálise, assim como a sociologia, são fundamentais para a gente poder entender esses problemas contemporâneos, sobretudo esses problemas da sociedade moderna. Né? Quando a gente para pensar, por exemplo, na própria lógica, na dimensão que essa arquitetura do capitalismo, né, do sistema capitalista tem, né, essa exploração do modelo capitalista, né, e aí eu mais uma vez vou me referir ao teu livro, né? Essa exaustão que nós, trabalhadores, e aí eu considero, por exemplo, eu sempre falo isso para os meus alunos, que o que você é? Eu sou estudante, tá, mas você é trabalhador. Não, professor, não sou trabalhador. Sim, estudante é trabalhador. Você acha que estudar não é uma forma de trabalho. Inclusive, essa dimensão, né, de você querer diminuir determinadas profissões, notadamente são profissões que são trabalhos braçais, né, como se fossem menos importantes, ou se elas merecessem ter menos, um salário menor, ganhos menores do que outras profissões. É fundamental que a gente tenha, né, tanto a sociologia quanto a psicanálise, para que a gente possa entender, né, ou seja, como esse modelo de sociedade, né, ele impacta o indivíduo, né, o quanto esse modelo de exploração, essa sociedade, esse modelo de interação social, essa inserção que nós, enquanto pessoas, enquanto indivíduos temos dentro da sociedade, dentro dos diferentes grupos sociais. Então, eu acho que é fundamental, né, tanto a sociologia
quanto à psicanálise. Eu sinto muito falta, por isso que eu até propus para você, se a gente conversar um pouquinho sobre isso, porque eu sinto muito falta, o Eribaldo, de que, de fato, haja um diálogo nesse sentido, né? Porque muitas vezes eu vejo terapeutas, né? Vejo falando, né, sobre problemas, e está falando aqui alguém que faz terapia, né? Então, assim, eu vejo muitas vezes como é que eu posso dizer, uma fala de alguns terapeutas sem perceber o quanto a sociologia, o quanto a sociedade impacta esses problemas psíquicos que os indivíduos possuem, e por outro lado, eu vejo também muitos sociólogos, muitos colegas meus, cientistas políticos, antropólogos, sem fazer uma relação entre os problemas psíquicos sociais que os indivíduos acabam desenvolvendo e a própria questão da sociedade, das mudanças sociais, algo que eu penso, estou falando sobre ele não é porque virou modinha, mas porque é um autor que eu já leio e trabalho com meus alunos já fazem alguns anos, que eu acho que talvez um dos primeiros a demonstrar isso foi o próprio Fanon, né, o Eribaldo. Fanon demonstra um pouco essa questão, né? Então, assim, isso demonstra desde a década de 50, 60. A gente tem outros autores, outras autoras que hoje fazem isso, né? Alguns podem achar até polêmico ou não, mas a Silvia Federici, por exemplo, eu acho que ela faz um trabalho bastante importante no que se refere às mulheres trabalhadoras, né? Então, assim, eu falando essas primeiras palavras aqui para a gente, enfim, botar um pouco de fogo aí na nossa conversa. Eu acho que, inclusive, além desse aspecto, né, de que há muitas vezes uma análise que termina desconsiderando a importância, os sinais que são o adoecimento, o sofrimento mental, e como isso se relaciona. Você também tem, por exemplo, uma psicanálise muito individualista, você tem uma psicologia muito individualista que desconsidera essa dimensão social por seu lado, né? É o oposto um pouco disso que tu tá colocando. Mas tem, por exemplo, Fanon, né? Você vai ter outros. E eu acho que, se a gente for levar a sério, a gente tem hoje no capitalismo uma espécie de crise da saúde mental, né? Do mesmo jeito que você teria uma crise da acumulação capitalista, como você tem uma crise da reprodução da economia do cuidado, como a Silvia Frederici coloca, como você tem uma crise da imaginação política, né? Mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, como vai dizer o Mark Fisher. Eu acho que tem uma crise, e uma crise ecológica, né? Eu acho que tem uma crise da saúde mental. As pessoas, elas simplesmente não aguentam mais, elas não suportam mais. E ainda que isso não seja transmitido sobre a forma da consciência política, isso aparece sob a forma do sintoma psíquico, né? A depressão, o cansaço, a ansiedade, né? Eu estava vendo, inclusive, que o Brasil é o maior consumidor de Rivotril do mundo. A gente tem o maior mercado de Rivotril do mundo. E toma vários remédios controlados, né? Então, também tem uma crise muito grande, né? E eu acho, até tem gente assim que tem uma certa, né, uma certa resistência, por exemplo, à psicanálise. Porém, a psicanálise, ela não, pelo menos da forma como eu entendo, ela não é necessariamente individualista, ela precisa levar em conta o social, porque é isso. Se, por exemplo, o superego, sei lá, vamos dizer que do nada uma pessoa fique nua na rua. A pessoa ficar nua na rua, a pessoa vai sentir vergonha, vai se esconder, etc.
E isso só acontece porque é errado ficar nu na rua. E a pessoa tá tão internalizada que se a pessoa ficar nu na rua, a pessoa vai sentir vergonha, vai sentir algum tipo de incômodo psíquico e esse tipo de coisa. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, a gente fala de. A gente tá no setembro, né? A gente tá vivendo aqui o setembro amarelo. A gente tá falando de setembro amarelo e a gente, ao mesmo tempo que tá falando de setembro amarelo, tem um arcabouço fiscal que impede investimento na saúde, na educação, política de investimento social, de pleno emprego, de moradia, de saneamento básico. Recife é uma cidade, Recife é uma das inúmeras cidades no Brasil, das milhares de cidades no Brasil, em que a maioria da população não tem saneamento básico. Não tem como viver bem desse jeito, né? Exatamente, Eribaldo. Assim, eu estava falando, eu estava levantando um dadozinho aqui, só para você ter uma ideia, né? Enfim, falo do meu lugar de professor, né? Enquanto professor, que é a minha profissão. Eu estava levantando um dado aqui. 2024 haviam 440 mil professores afastados por problemas relacionados à saúde mental. Ou seja, isso a gente está falando, só para vocês terem ideia da tragédia, tá? A gente está falando de um universo de mais ou menos 2.300.000, 2.400.000 professores. A gente está falando de uma parcela bastante significativa que está... Assim, isso está falando de professores. Imaginem se a gente pensasse em outras categorias profissionais e, assim, o quanto é grave, o Eribaldo, pensar, por exemplo, em categorias profissionais que sequer podem se dar ao luxo, né, de ter um afastamento do trabalho. Eu fico pensando, por exemplo, o caso dos motoboys, né, da galera que está fazendo entrega, está com fome, né, levando comida para os outros, com a mochila lá cheia de comida e com fome, sem poder, enfim, comer aquilo, sentindo aquele cheiro, sabendo que seus filhos, sua família está em casa, às vezes também na mesma situação que ele, sem nada, e que ela, né, sem nada o que comer, mas sendo obrigado a fazer aquilo ali para chegar em casa com uns trocados no final do dia, né? Então, assim, é esse modelo que está gerando todo esse impacto psicossocial sobre os indivíduos. E o que eu acho que é o mais antagônico de tudo, né, Eribaldo? Porque, assim, se é um modelo econômico que pede, que gera, que pensa no lucro, ou seja, que pensa na produtividade do indivíduo, que aquele indivíduo deveria ser cada vez mais produtivo, porque sendo produtivo ele vai gerar mais lucro, gerando lucro, seu patrão vai ficar cada vez mais rico, mas o que a gente tem visto é o quanto esse modelo também deixa ou trata as pessoas como formas descartáveis, né? Os indivíduos ficam extremamente descartáveis e eu penso que, sobretudo por conta disso, a gente vê essas questões psico-mentais, né? E aí é a lógica do individualismo, né? Não é a lógica da coletividade, não é a lógica da sociedade. Ou seja, você não percebe que aquele problema é um problema que não é seu, é um problema que é de toda uma categoria profissional, é um problema que perpassa as categorias profissionais, e aí é um problema de classe, as pessoas não conseguem relacionar isso, né? Ou seja, você não relaciona mais, você se torna, né, um único indivíduo, ou seja, até os teus problemas, nesse modelo capitalista que a gente vive, né, até os problemas, eles são individualizados, eles não são mais coletivizados, né? Então, assim, nesse sentido, eu penso que tanto a psicanálise quanto a sociologia são fundamentais para que a gente possa entender, dar conta e explicar. Explicar para os indivíduos, explicar para as pessoas que isso não é um problema seu, que tem várias pessoas que têm o mesmo problema que você e que, assim,
a gente precisa mudar de alguma maneira o sistema, porque se a gente não mudar o sistema, cada vez mais vamos ter esse sofrimento e você vai acabar, enquanto indivíduo, uma hora ou outra, parando para pensar se de fato vale a pena continuar por aqui, né? Não à toa a gente também vê escalando de maneira gigantesca, né, a quantidade de suicídios, sobretudo nas sociedades onde o capitalismo onde mais avançou o capitalismo, né? E aí, mais uma vez, não sou eu que estou dizendo isso. Quem está falando isso é o Durkheim, desde o século XIX, é o Engels, desde o século XIX, ou seja, são Marx, desde o século XIX, estão apontando isso, né? E que a história vem mostrando, né? Assim, ao longo das décadas, ao longo dos séculos, que nas sociedades onde o capitalismo mais se desenvolve, a gente tem, né, esse desenvolvimento, né, social, cada vez o que o Durkheim vai chamar, né, esse fato, esse cimento social que une os indivíduos vem ficando cada vez mais fluido, né? Então as relações sociais elas estão cada vez mais soltas. Eu estava vendo uma matéria em que o crescimento, né, uma aceleração dos casos de suicídio no Brasil. E nessa matéria fala que não só no Brasil, mas no mundo, a tendência é que pessoas mais pobres, em países mais pobres, se suicidem. Então, ainda que haja uma taxa alta nos países ricos, hoje a tendência é uma aceleração desses outros países, né, subdesenvolvidos, pobres, dependentes, enfim, no crescimento das taxas de suicídios. E o que é apontado, inclusive pela própria OMS, é exatamente o fator pobreza. Então, o fator pobreza, o fator desemprego, o fator precarização da vida vai minando psicologicamente a existência das pessoas. E eu acho que o grande elemento que uma sociologia crítica pode assimilar da psicanálise é justamente a compreensão de que o sofrimento não é absolutamente individual, de que ele tem uma dimensão social. Então, por exemplo, desde a histeria de Freud numa carta, ele fala o seguinte, né? Eu atendendo minhas histéricas, né, que era a maioria das pacientes dele, né, atendendo minhas histéricas, percebi que eu era um médico da sociedade. Ele percebeu que, na verdade, tudo aquilo que ele via, que era chamado nas mulheres de histeria, nada mais era do que uma repressão sexual violentíssima por conta de uma sociedade extremamente repressiva que produzia um grau de sofrimento e de recalcamento do desejo principalmente das mulheres enormes, né? Hoje a gente tem, que é um pouco do que eu coloco lá no meu livro, esse elemento de que hoje a gente vive numa sociedade em que você tem que ser alguma coisa. Você tem que ser um grande trabalhador, você tem que trabalhar, você tem que performar, você tem que ter sucesso, você tem que ter um namorado ou uma namorada, você tem que estar bem, você ainda tem que ser saudável, que é um imperativo contemporâneo que não tinha antes, né? Então você tem que ser saudável, tem que malhar, tem que não sei o quê, tem que ir para o médico, você tem que tudo. E você tem que fazer tudo isso num país como o Brasil, em que você não tem saúde, educação, investimento público, tudo privatizado e assim por diante. Ou seja, você tem uma contradição em que, de um lado, você tem que ser e, de outro, você não tem como ser. Mas como todo mundo pode ser, né, que é o discurso de faça você mesmo, nada é impossível, e esse tipo de coisa que aparece inclusive na publicidade,
sobra para você cair, né? Você vai ter que. Você é o responsável. Então, se você é o único responsável, você desaba, né? Tem um sociólogo francês que estudou as atendentes de telemarketing na França, que ele fala que a depressão é um cansaço de ser si mesmo. Você fica tão cansado que você não aguenta mais nem ser você. Então você desaba completamente, né? E de certa forma, o capitalismo é um sistema em que você, enquanto essa unidade, né, essa singularidade fundamental, é completamente irrelevante. Você só é alguém enquanto você transforma dinheiro em mais dinheiro, né, em capital. Né? Existe esse elemento. Né? Então você vê, por exemplo, esse crescimento de sofrimento no Brasil. Né? Eu vi, por exemplo, a primeira pesquisa da Andif sobre saúde mental no Brasil dizia que 20 e poucos por cento dos estudantes tinha tido algum tipo de sofrimento mental ou afetivo. E a última pesquisa vai para 87%, ou seja, 87% dos estudantes universitários acham que teve algum problema de saúde mental ou tiveram algum tipo de incômodo, de sofrimento de saúde mental por conta da dinâmica universitária, que é, de certa forma, também uma dinâmica extremamente cruel. E não só dentro da universidade, a dinâmica da educação é muito cruel. Né? Então, esses projetos de lei que o professor tem que trabalhar a hora aula, a hora de relógio. E aí, feito o Labanca, né, do PSB aqui de Pernambuco, prefeito de Nazaré da Mata, que não, o professor agora vai ter que, não tem mais isso desse espaço de tempo remunerado que ele vai ter em casa. Isso aqui vai ser agora deslocado e ele tem que trabalhar as horas que tem que trabalhar completamente dentro da escola, e o que ele tem que fazer fora da escola é na vida dele. Ele vai. A tendência é que haja um crescimento no sofrimento dos professores, e isso não se dá somente por uma questão subjetiva, mas também do capitalismo. Ô, Eribaldo, você não acha, eu penso bastante sobre isso, que a gente, assim, a dimensão de classe que se tem sobre essa questão da saúde mental, e quando eu estou dizendo a dimensão de classe, pelo seguinte, né? Assim, um trabalhador, né? Alguém que seja da classe trabalhadora braçal, seja um motoboy, por exemplo, um entregador, né, de aplicativo. Já estava conversando isso com a minha companheira, assim, pensando se essas pessoas elas conseguem ter a dimensão de que o que elas passam, o que elas vivem, né, muitas das vezes a questão da própria depressão, a questão da série de doenças psíquico-sociais, né, as questões de saúde mental. Às vezes eu tenho impressão que, assim como no caso do racismo, assim como no caso do machismo, muitas das vezes essas pessoas elas estão numa situação de tanta exploração que eu acho que elas não conseguem ter dimensão de que o que ela tem, muitas das vezes, né, aquela falta de vontade de levantar da cama de manhã, de, enfim, fazer atividades mínimas ali, né, aquele chegar em casa e deitar na cama e você não conseguir desligar, né, não conseguir, você está tão exausto, tão cansado, e você não consegue sequer descansar, não consegue ter algumas horas de sono profundo. Eu fico pensando se essas pessoas têm essa dimensão, sabe? Se elas conseguem pensar que acho que talvez a subjetividade delas esteja tão capturadas pelo próprio modelo, pelo próprio sistema capitalista, que elas não conseguem pensar ou se pensar fora desse modelo, né? E que existe uma outra forma de vida, né? Existe um outro modelo de vida, que existe uma outra possibilidade de vida mesmo para elas, né? Ou seja, que elas não precisariam
estar ali nesse tipo de trabalho, não precisariam estar nesse tipo de relação, né? Estar nesse modelo onde você vê se esvaindo as relações sociais com os quais você tem, porque você simplesmente você não consegue socializar, né? A socialização de um indivíduo desses que está num trabalho extremamente precário, a socialização dele é com o telefone, né? É com ali olhando o app para ver se chega algum chamado para ele fazer alguma entrega, o pouquíssimo tempo livre que às vezes ele tem enquanto ele está ali esperando, isso é muito triste. Eu, por exemplo, outro dia estava vendo isso no shopping, né? Que o shopping que eu fui, próximo ao estacionamento, era um local de espera dos entregadores. Então, assim, eram dezenas de jovens, né, assim, pessoas ali entre seus 18 e 20 e poucos, 30 e poucos anos, ali, vários deles sentados, com, literalmente, a cena era essa, assim, com o telefone na mão. Então, assim, você não tem uma conversa entre eles, você não tem uma socialização, você não tem nem formas de fazer aquele desabafo, né, como a gente fala, né, você buscar uma outra pessoa para fazer uma conversa, então você não tem isso, né? E, quiçá, um acompanhamento terapêutico, né? Isso, para essas pessoas, sequer existe, até porque a gente ainda tem muito preconceito, muito desconhecimento, também acho que ajuda talvez a explicar isso, né? Você acha que eu tô viajando, Eribaldo? Ou você acha que tem uma relação? E aí eu vou falar isso para depois a gente trazer uma questão que eu fico pensando muito sobre a questão dos grupos étnicos e minoritários que a gente tem, que eu acho que é bastante cabe bastante uma discussão sobre isso. Tem uma dimensão de classe importantíssima, assim. Eu acho que tem uma primeira dimensão de classe que aparece de maneira menos evidente, mas muito mais simples, que é na própria lógica de diagnóstico. Então, por exemplo, tem uma pesquisa que mostra um livro interessante que se chama Crise Pseudoepilética. Então, chegam, a maioria são mulheres, chegam muitas mulheres, geralmente evangélicas, de periferia, etc., em crises que parecem epiléticas, mas não são. E quando isso acontece com pessoas de classes sociais mais altas, e, portanto, também há um recorte racial nisso, porque a maioria da classe trabalhadora brasileira é negra, então você tem um recorte racial muito bem explícito. Enquanto as pobres são diagnosticadas com algum tipo de psicose, as mais ricas, né, da classe média para cima, brancas, são diagnosticadas com crises pseudoepiléticas, que é uma categoria clínica que não se sabe muito bem o que é, né, mas se usa porque parece uma epilepsia, mas não necessariamente é. Então você vai ter um processo de diagnóstica diferente a depender da classe, mesmo que sejam os mesmos sintomas. Então é isso, a pobre é louca, a rica tá passando mal, ou tá tendo algo temporário ali. Existe essa dimensão. Mas também existe em toda pesquisa que aparece sobre saúde mental, que é à medida que o grupo, que você vai fazendo um ninchamento dos grupos, você percebe que há uma diferença de que sim, brancos sofrem muito, principalmente se forem brancos pobres. Mas se for pretos pobres, sofrem ainda mais. E aí isso aparece nos números. Se for mulher preta, e mais ainda. Se for LGBT, dependendo da letrinha ali, vai sofrer mais ainda. Quando chega nos povos indígenas, o problema é que não necessariamente o povo indígena sofre como a gente sofre. Que eles vivem outra forma de vida. Não necessariamente eles estão vivendo a mesma forma de vida que a gente, mas eles sofrem. Tem o Davi Copenau, ele escreveu um livro, ele ditou, o Bruce Albert fez uma tradução ali
que é o A Queda no Céu. Então ele fala do sofrimento indígena também no livro. E quando ele fala, ele coloca que o sofrimento do indígena é ver a sua terra ser destruída, o seu povo, a sua forma de vida não ter condição de sustentar a sua forma de existência tal como era. E aí, como ele não tem isso, ele tenta se inserir no mundo do branco. E aí ele sofre porque não consegue se inserir e porque o branco rejeita ele e porque ainda que ele consiga se inserir, ele vai viver extremamente precário, né? Por conta das exclusões sociais e esse tipo de coisa. Então existe uma dimensão de classe, mas existe uma dimensão de reconhecimento, né? de negritude, né? Por exemplo, a psicanálise brasileira, que eu tenho isso muito em mente assim na minha prática, né? Que é Freud não vai sustentar uma psicanálise no Brasil. Sabe? Ainda que eu venha, por exemplo, de um ambiente de uma pessoa pobre, mas a minha constituição é diferente de um europeu. O europeu tem lá a mãe, o pai, ele. Isso produz, né, o triângulo, o romance edípico, né, como Freud vai dizer, etc. Aqui, se você perceber, na história do Brasil, esse triângulo já quebra completamente, que é eu, meu pai, minha mãe e uma mulher negra. Que é a espécie de... foi a imagem da ama de leite, né? Então ela nutre essa branquitude, ela produz essa branquitude, a branquitude que vai fazer piada racista e mesmo assim vai gostar e vai dizer assim, eu não sou racista não porque eu gosto de originais do samba. Porque toda a cultura brasileira vem dessa mãe negra que alimenta o povo, né? Alimentou o povo historicamente. Trato até ela como se fosse da família, né? Até da família, né? É uma experiência muito comum da classe média brasileira, né? E não porque a pessoa é ruim ou nada do tipo, é estrutural, né? Apesar que, ainda que seja o que eu não gosto do termo estrutural é que, não, é estrutural, então é isso aí. Não, é estrutural e mude. Assim, trate de mudar, né? Uhum. Mas, assim, é isso. É essa pessoa que serve de um referencial que, ao mesmo tempo, você assimila, lhe constitui, faz você ouvir samba, faz você viver uma cultura negra no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso me identificar com ela, ainda que ela seja minha nutrição alimentícia, cultural e afetiva. Mas eu não posso me identificar demais porque o negro é ruim. Negro é feio, negro é ruim, negro é menor do que o branco, negro é subdesenvolvido, não vai frequentar todos os lugares. Então eu não posso me identificar com essa figura. Então, isso muda tudo na psicanálise. Muda tudo. Porque a minha identificação primeira é uma identificação que existe, é concreta, é negra, mas eu não posso admitir que ela existe. Então eu tenho que recalcar aquilo ali. Né? Então, você tem, por exemplo, Lélia Gonzalez, Isildinha Nogueira, Beatriz Nascimento e outras psicanalistas negras que fizeram o trabalho de pegar Freud, criticar Freud, apontar onde Freud não ia chegar, que é essa dimensão de raça e de classe típica de um país dependente e de uma tradição racial, escravocrata e etc. E fazer uma outra psicanálise, uma psicanálise brasileira, né? É isso, o Hugo colocou aqui, é isso, assim, o rico é cleptomaníaco, o pobre preto é ladrão, é diferente. Então, isso aparece em tudo, né? Então, se a psicanálise não considera tudo isso de partida, né, que é um ponto central da psicanálise, a constituição do núcleo familiar, você não entende nada, né? Inclusive não entende nada se pegar, por exemplo, o Psicologia das Massas e Análise do Eu, que eu acho que é um baita texto de Freud, né, sobre a ascensão do fascismo, etc.
Inclusive, eu brinco que é um texto sociológico, tá, Eribaldo? É um texto sociológico, né? Você pega esse texto, veja, tudo bem, baita análise de Freud, mas não explica, ainda que ajude, não explica a ascensão do fascismo no Brasil. O fascismo brasileiro, ele tem uma característica diferente. A produção das massas brasileiras, ela tem uma característica diferente. Então, você vê, por exemplo, que é aquela coisa de eu sou racista, mas eu tenho um Hélio Negrão, né, atrás de mim, Bolsonaro, né? Eu tenho o Hélio Negrão lá atrás de mim, que tá ali para ser o cara que eu vou dizer assim, ó, tá vendo que eu não sou racista? Eu tenho, ou então é isso. Os sogros de Bolsonaro, como ele dizia, são do Nordeste, cabra da peste, aí bota o chapéuzinho e cabeça faz cabeça chata, né? Cabeça chata, esse tipo de coisa, né? Então tem esse elemento, né? Ou seja, tem uma psicanálise brasileira que muda tudo a forma de você analisar o social. Eribaldo, você trouxe um ponto assim que eu fico bastante feliz e aliviado, né? Porque eu achei que só eu que vi esse problema nessas questões. Porque o que você traz da psicanálise, né? Ou seja, da necessidade que a gente tem de ter um modelo psicanalítico próprio, ou seja, um modelo psicanalítico brasileiro, ou se a gente quiser pegar a palavrinha da moda, né, um modelo psicanalítico colonial, decolonial, enfim, eu falo a mesmíssima coisa da educação, né, porque a gente precisa ter um modelo educacional próprio, né, porque quando você traz essas questões, né, que ou seja, que Freud e outros, né, pais aí da psicanálise, eles não, o que eles analisaram, o que eles estudaram, a sociedade que eles viram, que eles pensaram, não era a sociedade, né, que tem as diferenças, os limites, a composição social, racial, étnica da brasileira, algo que eu, desde a época da graduação, Eribaldo, e olha que já tem tempo isso, mas é algo que eu, desde a época da graduação, me incomodava muito nas aulas de licenciatura, né? Porque se falava muito na licenciatura, a gente, né, via lá aquelas diversas correntes da educação, então a gente estudou, né, aquele John Dewey, Maria Montessori, Vygotsky, Piaget, enfim, e esses teóricos, né? E eu sempre me incomodava o quê? Assim, olhar aquilo ali e falar, gente, o cara estava escrevendo lá para uma vila de pescadores suíços, um modelo educacional. Isso não dá certo aqui no Brasil, né? E a gente via aquelas, assim, muito querendo quase que a forceps, sabe, assim, impor um modelo educacional, um modelo hegemônico, que pode ser interessante, que pode ser muito legal, mas para uma realidade que não tem nada a ver com a nossa. Então, assim, isso sempre me incomodou, e eu sempre, e todas as vezes que eu falei isso, ou quase todas as vezes que eu falei isso, e falei sobre isso, principalmente quando falava no meio de professores, no meio de pedagogos, as pessoas me olhavam assim com uma cara de reprovação, né? Mas, de fato, a gente precisa ter modelos explicativos próprios, né? Você traz a questão dos povos indígenas, dos povos originários, e assim, a gente fala tão pouco sobre os povos indígenas e povos originários que a gente não tem ideia, por exemplo, da quantidade. Eu ainda há pouco estava falando sobre suicídios, né, nessa nossa sociedade contemporânea, mas a quantidade de suicídios que ocorrem entre os povos indígenas, entre os povos originários, justamente por isso, Eribaldo, pelo que você colocou, né? Ou seja, são pessoas, são indivíduos que vivem ali entre dois mundos e que não sabem qual é o mundo deles, né? Ou seja, eles não são, muitas vezes, né, não são mais indígenas, tentam essa aproximação do nosso mundo, da nossa realidade, né? Mas a subjetividade deles não é, ao mesmo tempo, a nossa subjetividade. Nós não os aceitamos como tal,
Então, essa pessoa ela tá ali, né? Ela simplesmente ela não existe. Que é uma coisa interessante e que isso que me chamou a atenção foi um professor indígena. Ele estava falando para mim da quantidade de abandono de criança, de abandono escolar de crianças indígenas, porque é justamente isso, porque muitas aldeias, né, muitos povoados ou não tem escolas indígenas ou as escolas indígenas elas atendem apenas até uma determinada série. E isso faz com que as crianças, os jovens, tenham que sair daquele ambiente, né, do ambiente que eles conhecem, do ambiente que eles vivem, e ir para as cidades para estudarem, né, enfim, escolas, vamos botar aí, entre aspas, né, escolas tradicionais, escolas normais, né, as escolas do homem branco, né, da população branca. E é um choque para elas, é um choque cultural para elas quando elas chegam e elas percebem que aquele modelo de educação não foi feito para elas. E aí, Eribaldo, eu me pergunto sempre, né, se esse nosso modelo de educação, na verdade, ele não foi feito, de fato, né, só para os povos indígenas, mas ele também não foi feito para os afrodescendentes, ele também não foi feito para a população mais pobre, ele também não foi feito para... E a gente, né, pensar em a reforma do ensino médio, escancara isso, né, escancara o quanto não se pensa nesses grupos minoritários no campo de vista, do ponto de vista educacional. Tanto não se pensa nesses povos minoritários, que a gente pensar, por exemplo, as avaliações educacionais em larga escala, né, o SAEB, lá, o IDEB, não sei se você sabe disso, mas as escolas, que se chama, né, de modalidades diferenciadas de ensino, ou seja, as escolas quilombolas, as escolas ribeirinhas, as escolas indígenas, as escolas prisionais, a educação de jovens e adultos não fazem avaliação educacional em larga escala, não fazem essas provas. Né? E por que não se faz essas provas? Não é um modelo de educação, mas na hora de se avaliar, de se verificar, né, você retira essas pessoas, né, de sala dessas avaliações. Ou seja, mostra o quanto a gente precisa, de fato, né, ter um modelo voltado para a saúde, a gente precisa de um modelo voltado para a educação, que seja, de fato, um modelo pensado para a nossa realidade social. Né? Esse fato, por exemplo, que eu acabei de falar, né, da quantidade de suicídios e do abandono escolar entre as populações indígenas brasileiras, isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção, né? E aí eu penso, né, Eribaldo, a própria, assim, como é que existem, como não se pensa essa questão da saúde, né? Porque eu fico pensando, quantos psicólogos indígenas existem? Quantos terapeutas indígenas existem? Porque, assim, é uma outra lógica que eu não compreendo, que você não compreende e que só pode ser compreendida por eles mesmos, né? Ou seja, necessitaria talvez ter enfim, uma corrente terapêutica indígena para que possa entender os próprios indígenas, assim. Lembrando que talvez se você, né, se eu um dia me tornar terapeuta, enfim, virasse terapeuta, eu poderia cometer uma tragédia. Por quê? Porque a minha visão de mundo é a minha visão de mundo bastante específica, né, de um homem hétero, cis, que vive num grande centro urbano, que não entende a lógica, por mais que, enfim, seja educado, por mais que estude, por mais que leia, não faz parte da minha lógica, né? Não faz parte do meu cotidiano, do meu rol de análise, de compreensão de mundo, né? Aquele tipo de mundo. Não é à toa que, por exemplo, qualquer antropólogo sério que resolve estudar o outro, né, estudar um outro povo, uma outra sociedade, uma outra realidade, ele fica ali anos a fio estudando aquela sociedade, visitando, indo, convivendo, indo em momentos diferentes. Não basta você ir lá, passou uma semana com aquela população e pronto, sou especialista neles, sei de tudo o que eles fazem. Né? Então, assim, acho que são questões que a gente tem que
combater e esclarecer bastante as pessoas, né, que estão nos vendo e que muitas das vezes não chegam a refletir, não tem tempo, enfim, de refletir sobre essas questões. Sim, sim, total. Quanto aos indígenas, é isso. Assim, é muito complicado. Talvez seria algo de você ir formando. Assim, tem um livro bem interessante de um psicanalista e marxista, comunista, ele, que é o Davi Pavón Cuéllar, que é um mexicano, que eu acho que o título é alguma coisa sobre uma psicologia indígena, alguma coisa assim. E ele vai mergulhar nessas comunidades para tentar produzir a partir delas uma reflexão sobre o que seria uma psicanálise indígena, né, dos povos indígenas mexicanos que ele está analisando. É bem interessante. Mas, dito isso, por conta do avançar da hora, Tiago, eu vou passar para você fazer as considerações finais, colocar os pontos que você gostaria de fazer. E, bem, é isso. Em breve nos veremos novamente aqui, certamente. Nossa, mas já passa tão rápido, né, Erivaldo? Não é? Passa rapidinho. Que bom, né? Porque assim, acho que essa questão do tempo, para mim, assim, quando a gente está falando alguma coisa, né, que não interessa, tal, parece que o tempo demora a passar. Quando eu estou aqui com você, com Thalita, enfim, passa rápido que a gente nem percebe, né? Então, assim, queria só agradecer, Eribaldo, a oportunidade da gente estar aqui, enfim, fazendo essa conversa, e eu acho que talvez, né, se tiver essa possibilidade de voltar aqui, a gente, enfim, retomar ela, de repente pensar alguns autores, alguns teóricos, acho que seriam bastante interessantes assim, a gente aprofundar essa conversa em relação a determinado, ou um tema, ou a teóricos, eu acho que bastante legal, até porque, enfim, a sociologia, a psicanálise, como a gente, acho que se fica alguma coisa dessa conversa hoje, é isso, assim, tem tudo a ver, né? Tem elementos explicativos que unem mais do que separam essas duas ciências, né? Então, assim, não é só o fato de terem sido criadas na Europa, no mesmo contexto histórico, social e político que fazem delas, mas, assim, até mesmo, né, essas dúvidas, enfim, que a gente tem em torno delas, né, assim, e a falta de elementos conceituais para entender a realidade fora da Europa, acho que aproxima muito as duas. Então, agradeço o teu convite, enfim, a tua chamada, né, o convite da Thalita para estar aqui com vocês, e podem contar comigo sempre que precisarem. Estou aqui à disposição, até porque à noite, para mim, é um horário mais tranquilo do dia, né? Eu não trabalho à noite, então sempre que vocês precisarem, estou aqui à disposição de vocês. Espero que nossa audiência, nossos camaradas tenham gostado, né, dessa conversa, tanto quanto eu gostei. E aí, só lembrar a galera para dar aquela curtidinha, né, comentar, compartilhar, que isso é muito importante aí para o canal, né, para o crescimento do canal. Bom, é isso, Eribaldo, e boa noite para você e para todos e todas que estão nos acompanhando. E desejar melhora para o Leandro e para a Thalita, né, que é importante aí da melhora dos nossos dois camaradas. É isso. Obrigado demais. Foi mais uma conversa muito agradável e certamente virão outras, né? Como eu falei, você é sócio, já vou falar com o Jonas para colocar você na sociedade aqui do Farol Brasil, tem que estar. E aí a gente vai se falando e certamente, graças a Thalita, a gente vai trocando essas ideias. Valeu demais, Tiago. Obrigado, Eribaldo. Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.